Salve pessoal, então a aula 5 ela envolve aí condução em sólidos, né? Aqui a gente vai poder estudar principalmente os dispositivos semicondutores, né? Como o germânio, o silício, né? Que é a base da eletrônica atual, né? E aqui a gente tem Jimi Hendrix aqui, né? Porque os semicondutores, né? Eles são usados aí como amplificadores, né? De amplificadores de guitarra, né? Ou através de transistores, né? Que a gente vai ver. Então isso daí é uma aplicação aí dos semicondutores. Então, quando a gente trabalha aí com condução em sólido, você tem o sólido basicamente, né, cristalino ou amorfo. O cristalino ele tem uma estrutura regular, o sólido amorfo não. Então, como o sólido cristalino é regular, fica mais fácil você estabelecer fórmulas e relações. Então, todas as fórmulas aí que a gente trabalhar, né, elas são válidas aí, a maioria delas aí só para sólido cristalino. O sólido amorfo aí, devido a essa irregularidade aqui, fica bem complicado aí você estabelecer aí, fórmulas aí que funcionem, né, para o material. O sólido cristalino ele é dividido em três, né? Isolante, quando tem a resistividade muito elevada, letra grega Rho, né? É aquela resistividade lá de física 3, né, que era usada, mesma resistividade. O metal ele tem uma resistividade pequena e tem um coeficiente alfa, né, de condutibilidade pequeno e positivo. E então significa que esse alfa, né, que quando a temperatura aumenta, a resistência do metal ela aumenta também, né? Só que aumenta pouco, não aumenta muito não, porque o alfa é pequeno. Mas como ele é positivo, isso daí faz com que o metal, quando aquecido, ele tenha a resistência elétrica dele aumentada. E o número de elétrons de condução é grande, né? Ele tem muitos elétrons livres ali para poder conduzir eletricidade. Já o semicondutor, que é o que a gente vai trabalhar mais, né? O semicondutor é uma categoria intermediária. Ele tem a resistividade elevada, não muito elevada igual ao isolante. O alfa é grande e negativo. Então, no semicondutor, se a temperatura aumentar, né, como ele é negativo, a resistência elétrica do dispositivo semicondutor ela diminui, né, e diminui bastante, porque o alfa ele é grande. Né, então isso daí é uma coisa problemática. Né? Você vê que o equipamento eletrônico ele não aguenta muito o aquecimento, né? Porque se eu aquecer o eletrônico, né, um processador, um chip, né, ele vai ter uma resistência elétrica diminuída, né, de forma brusca, e o que faz a corrente aumentar muito. Então é uma coisa bem problemática aí essa questão. E o número de elétrons de condução ele é pequeno. Né? O semicondutor geralmente é da coluna aí 4A, né, que a gente trabalha. Os principais aí, germânio e silício. Metal, colunas 1, né, 1A, 2A e 3A, né? Na coluna são metais, aqui tem também os elementos ali de transição, né? Isolante geralmente é a partir da quinta, sexta coluna ali você tem material isolante. Mas existem exceções aí para esses casos aí que a gente está vendo.
Então, quando você trabalha aí com um único átomo, né, você tem os níveis de energia que a gente viu lá em física quântica, né? Então a gente viu lá nas séries, né, Brackett, Paschen, tinha os níveis de energia. Isso aí para um átomo. Imagine agora um punhado de átomos. Os níveis de energia, eles vão se misturar de um átomo com o outro. E quando eu tenho um material, né, sólido, eu tenho muitos átomos, né? Um mol de átomos já é 6 vezes 10 a 23 átomos, né? E um mol do átomo depende do átomo, mas tem alguns gramas aí. Então a quantidade de átomo é tão grande que esse espaçamento aqui entre os níveis de energia eles ficam praticamente imperceptíveis. E aí você vai ter as chamadas bandas de energia, né? Que são essas daqui que vocês estão vendo. Então são as bandas de energia. Entre as duas últimas bandas, né, que é a banda de valência e de condução, você tem aqui uma banda proibida, né? Essa banda proibida são, devido à física quântica, né, é uma energia que é proibido aí o elétron ele ter. Então existem aí as bandas proibidas. A última banda completada é chamada banda de valência e a banda de condução é a banda vazia, né? E o processo de condução de eletricidade ele ocorre quando o elétron ele sai da banda de valência e vai para a banda de condução. Então a condução de eletricidade no metal ela ocorre quando o elétron sai daqui e ele pula para lá. Né? Aqui a gente tem algumas fórmulas aí que a gente vai usar, né? Número de elétrons de condução. Você vai pegar o número de átomo da amostra, né? E multiplicar pela valência. Então, você teria que saber aí quantos elétrons ele tem na última camada, né? Isso daí é feito aí com tabela periódica, né? Por exemplo, potássio é um alcalino, ele tem um elétron na última camada. Né? Então, você pega a quantidade de elétrons e multiplica por 1. Se estiver trabalhando com o cálcio ele tem 2 elétrons na última camada. Então, você multiplicaria aqui por 2, né? Seria o número de elétrons de valência do cálcio 2. Alumínio tem 3 elétrons, multiplicaria aqui por 3. E aí você calculando aqui o número de elétrons de condução, você pode calcular a concentração deles. Você divide aí o valor obtido aqui, né, pelo volume da amostra. A densidade de estado. Então é uma fórmula aí calculada com a energia, né, do estado do átomo. Né, ele tem a ver ali com a espessura ali da banda, né, com aquelas bandas ali que a gente acabou de ver, né. A probabilidade de ocupação é uma fórmula aí que a gente vai usar aí nos exercícios, né, vai usar bastante. Então, a probabilidade para ocupar um determinado nível de energia ele é calculada com essa fórmula aí dentro de uma banda, né. Então, a probabilidade aqui ele é calculado com essa fórmula, ela te dá a probabilidade dentro de uma determinada banda de energia. Se eu multiplicar agora esses dois, a densidade de estados e a probabilidade de ocupação, aí eu obtenho a densidade de estado ocupado. Então eu pego isso daqui e multiplico por isso daqui. Né? Então é a densidade de estados ocupados, né? Efetivamente ocupados. E por último aqui uma fórmula aí que é chamada de energia de Fermi. Essa fórmula aí ela varia para cada tipo de átomo, né? E ela envolve aí massa, né? E a concentração de elétrons de condução, né? Que é o N. E ela é uma energia de referência, né? Ela tem uma propriedade importante, né? Que é a probabilidade de ocupação
acima e abaixo dela, né, no mesmo nível, elas são complementares. Uma com a outra dá 100%. Né? Em exercício aí a gente vai ver isso daí também. Semicondutor. Então, no semicondutor, né, você tem uma banda proibida intermediária, né, e tem a banda de valência bem completa, né, praticamente cheia. Isso daí caracteriza o material semicondutor. No material condutor, que é o caso do metal, essa banda proibida ela é pequena e a banda de valência ela é semi-preenchida. Né? Ela é semi-preenchida. E já no isolante, essa banda proibida ela é grande, né? E a banda de valência ela é cheia. Então, o que acontece? Por que o material ele é bom, o metal ele é bom condutor? Aqui tem duas explicações aqui para fazer o metal ele ser bom condutor. Primeiro, a banda de valência semi-preenchida. Você repara que essa banda de valência aqui, ela tem vários estados aqui que estão vazios. Né? Então, já no isolante, isso daqui está cheio. Então, uma maneira interessante de interpretar isso é como se fosse um engarrafamento. A banda estando cheia, imagine o Parque do Tubos ali em Macaé, né? Num horário aí 5 horas da tarde. Né? Você tem um congestionamento ali. Você tem um carro com muita energia para correr, mas ele não consegue correr porque os outros carros não deixam. Aqui é a mesma coisa, posso ter um elétron cheio, né, com energia suficiente para dar o salto, só que como os estados eles são todos ocupados ali, fica complicado eu fazer o salto. Né? Lembrando que esse salto aqui, da banda de valência para a banda de condução, que é a eletricidade. Né? Então, o fato do metal ele ter a banda de valência semi-preenchida facilita o salto. Né? Porque se um elétron adquirir uma energia grande, né, ele vai conseguir saltar. Seria então como o Parque do Tubos, por exemplo, 3 horas da manhã. Né? Você não tem trânsito ali naquele horário. Então, você tiver com um carro ali que corre muito, você pode colocar uma velocidade nele ali que ele vai correr, porque ele não vai ser atrapalhado. E a outra coisa é o tamanho dessa banda proibida aqui. No material isolante, essa banda proibida ela é grande. E no metal não é, ela é pequena. Então não precisa de tanta energia para fazer o salto no metal. Já no isolante precisa. É como se fosse, por exemplo, você saltar aí o rio Amazonas, né, que é muito largo, de uma margem a outra, e você saltar um riachozinho, né? No metal você teria um riachozinho ali para dar o pulo, né? Para fazer o salto. Já no isolante aí você teria um rio Amazonas ali para você pular, né? E fica muito complicado. O semicondutor ele tem característica intermediária. Né? Só que existe um mecanismo que você pode melhorar a condução de eletricidade no semicondutor. E ele virar aí quase um condutor aí na nível de transporte de eletricidade, que é o processo de dopagem. O processo de dopagem ele é feito quando eu arranco um átomo do material e troco por outro. O semicondutor ele é da coluna 4A. Então, quando eu pego, por exemplo, o germânio, arranco um átomo de germânio e coloco um de fósforo. O fósforo ele é da 5A. Eu vou colocar um elétron a mais em jogo. Então, aí eu vou ter um semicondutor tipo N, porque eu vou ter um elétron a mais, negativo. Né? Então, uma dopagem tipo N é quando eu pego um átomo, que é da coluna 4A, né, germânio, silício, arranco ele e troco
por um átomo de coluna superior, que tenha mais elétrons, né? No caso, o fósforo foi utilizado aqui nesse exemplo. Aí eu coloquei um elétron a mais em jogo. Ficou um semicondutor tipo N. Já o semicondutor tipo P, dopagem tipo P, né? Você poderia, por exemplo, tirar um átomo de silício e colocar um de alumínio. O alumínio ele é da coluna 3A. Então ele tem um elétron a menos. A falta desse elétron é chamado de buraco, né? Então está faltando uma carga negativa. Então fica positivo, fica semicondutor tipo P, né? Então funciona dessa forma aí, né? A dopagem, você arrancar um átomo e trocar por outro. Agora, qual é a vantagem de se fazer isso? A maior vantagem é que você, quando faz isso, você cria um nível de energia intermediário, né? Então, repara nesse tracejado aqui. Isso aí é um nível de energia do material que você dopou, né? Então, por exemplo, o alumínio, o nível de energia do alumínio seria esse nível tracejado aí, EA, né, na figura B. Já para o fósforo, seria aquele ED ali na figura A. Então, quando você cria um nível de energia intermediário, você consegue facilitar a condução de eletricidade, porque você cria um nível de energia dentro da banda proibida, né? Então, por exemplo, é como se você tivesse um rio, né? Você tem que saltar de uma margem para outra. Só que aí você não consegue saltar de uma vez. Você coloca uma pedra no meio do rio, aí você pula na pedra, aí da pedra você pode pular na outra margem. Então o processo de dopagem ele tem essa característica. Essa pedra que você coloca no meio do rio é o nível de energia que você colocou, né, dopando o material. Então você dopa o material, coloca um elemento estranho e aí você cria uma energia onde não existia. Então aí é possível facilitar a condução de eletricidade, que é o salto de uma banda para outra, né? Você salta primeiro por esse nível de energia aqui intermediário e depois salta para a banda ali de condução.